Para a próxima reação, eu vou utilizar esse tubo de ensaio, que está aqui, preso na garra aqui no suporte, tá? Eu vou colocar nesse tubo de ensaio um pouquinho de dióxido de manganês. Vou mostrar para vocês como que é o dióxido de manganês. Cinza escuro, que está em pó, tá? Vou colocar nesse tubo de ensaio, depois eu explico a função do dióxido de manganês aqui, tá? Então é dióxido de manganês no tubo de ensaio. Além do dióxido de manganês, vou agora, junto com o dióxido de manganês, que é esse sólido escuro aqui, né? Eu vou colocar clorato de potássio. Clorato de potássio é um sólido branco. Características dele, sólido branco. Não sei se você já leu aí, mas está escrito aqui, ó, perigo inflamável, forte agente oxidante. Inflamável significa que, ó, tem até o desenho da chama, que pega fogo, ou seja, que isso pode estar envolvido em reações de combustão. Tá? Agora eu vou misturar esses dois sólidos que eu coloquei aqui no tubo de ensaio, o clorato de potássio e o dióxido de manganês. E eu vou preparar aqui um pouco mais daquela mistura que produz o gás carbônico. Agora é o seguinte, ó, aqui nesse tubo de ensaio aqui está a mistura de clorato de potássio com dióxido de manganês, e aqui está a mistura de bicarbonato de sódio com ácido clorídrico, que produziu o gás carbônico e está fechado aqui. Eu vou pegar esse palito aqui de madeira, de bambu, estou colocando fogo nele. Se eu chegá-lo aqui, onde está produzindo gás carbônico, o que acontece? Ele apaga. Agora aqui eu vou aquecer a mistura de clorato com dióxido de manganês e vou colocar o palito apagado aqui dentro do tubo. Consegue ver o que acontece com o palito? Olha o palito reacendendo. Consegue ver? Por que ocorre isso? Olha, o palito reacendendo dentro do tubo. Lá dentro do tubo não tem chama, mas o palito estava em brasa. Quando eu coloco ele dentro do tubo, que tinha clorato mais dióxido de manganês, ele se acende. Consegue ver daí? E não está em contato direto com as substâncias sólidas lá embaixo. Só de entrar aqui ele se reacendeu, né? Se eu pegar a vela apagada, eu também consigo fazer isso. Vou tentar fazer com a vela aqui para vocês verem. Vou aquecer essa mistura, clorato com dióxido de manganês. A vela está aqui, vou apagar a vela, ó. Apaguei a vela e vou colocar a vela lá dentro agora, ó. Bom, isso não era para ter acontecido, mas já que aconteceu, vamos lá. Deixa eu explicar então o que aconteceu, né? O clorato de potássio, KClO3, é um agente oxidante que durante o aquecimento ele sofre decomposição. O dióxido de manganês, que era o pó cinza, ele é apenas um catalisador. Catalisador é uma substância que acelera a reação, tá? E o que eu estava tentando fazer? Durante o aquecimento do clorato de potássio com o dióxido de manganês, ocorre liberação de gás carbônico. Então você viu quando eu estava colocando esse palito, que esse palito se reacendia. Por quê? Porque ali dentro tinha uma concentração muito grande de oxigênio que estava sendo produzido na decomposição do clorato. Depois eu vou explicar nas equações lá no próximo vídeo, tá? Então, o oxigênio, em grande concentração, fazia o palito que estava em brasa quase apagado se reacender. E eu estava tentando fazer o mesmo com a vela. Só que a vela, quando eu
cheguei com ela ali dentro, né? Tinha uma pequena brasa aqui no barbantezinho dela, que era para reacender, porém tinha parafina líquida aqui na borda. Essa parafina líquida escorreu e caiu lá dentro do tubo. E a parafina é um combustível. Então caiu a parafina líquida num ambiente que já estava aquecido e cheio de oxigênio. Então a parafina líquida mais um ambiente cheio de oxigênio, o que aconteceu? Combustão. Então aquela chama que você viu aparecendo aqui foi a queima de um pouquinho de parafina que caiu dentro desse tubo. Tá? Então esse experimento serviu para mostrar que a presença de oxigênio acelera a combustão. Tá? Você deve ter visto questões envolvendo o transporte de oxigênio. O transporte de oxigênio é uma coisa muito delicada, por quê? Porque se houver vazamento de grandes quantidades de oxigênio, o ambiente fica todo muito inflamável, ou seja, qualquer coisa pode pegar fogo facilmente. Tá? Então aqui, quando eu aproximei a brasa num ambiente cheio de oxigênio, ela reacendeu. A brasa ou a vela acesa lá no gás carbônico, ela apagou. Bom, pessoal, então essas reações, né, a maioria delas, é importante que você tenha um conhecimento para enriquecer o seu conteúdo mesmo de ciências em geral, tá? Não vem ao caso ficar decorando qual substância que reagiu com qual para produzir o que, não. É mais observar a evidência mesmo que é importante. Como eu falei aqui, a evidência foi, tem um gás aqui que apaga a chama e tem um gás aqui que aumenta a chama. Ou seja, são gases completamente diferentes. E aí na teoria a gente explica um pouquinho mais sobre isso, beleza? Dúvidas, entrem em contato, bons estudos e até a próxima.